O que vale mais a pena? Comprar um terreno 15 por 30, construir 20 kitnets nesse terreno, alugar cada uma por R$1.000. Lógico que você vai gastar, você vai ter que somar o dinheiro que você gastou no terreno, mais o material que você vai usar para construir as 20 kitnets, a mão de obra que você vai gastar também, a instalação hidráulica separada para cada um, instalação elétrica separada para cada um, legalização na prefeitura. Então, vamos supor, vou somar isso tudo aí, esse montante todo aí, e se eu, em vez de fazer isso, em vez de alugar, comprar um terreno, alugar as kitnets, eu pegasse esse dinheiro e dividisse por fundo imobiliário e ações que pagam dividendo? Qual que seria melhor? Esses imóveis físicos ou os fundos imobiliários e as ações que pagam dividendo? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou comparar um com o outro para a gente ver o que seria melhor, e quem vai chegar à conclusão é você. Meu nome é Lécio e vamos nessa! Então, o terreno vai ser num subúrbio do Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, então, e moro no subúrbio do Rio de Janeiro, moro aqui em Olaria, então eu vou fazer pelos preços que eu sei aqui, né? Dos terrenos, mão de obra, essas coisas todas aqui. É lógico que vai depender de cada lugar, vai depender de pessoas que às vezes vão fazer com terreno menor, vão fazer com número de kitnets menor, né? Aí vai depender de cada um, mas isso aí depois a gente vai ajeitando. Primeiro, um projeto que a gente vai fazer, um terreno de 15 por 30 aqui em Olaria. Seria R$400.000 um terreno, custo dele, certo? Para a construção das 20 kitnets com 25 metros quadrados cada kitnet, ok? O custo médio por kitnet seria de 75 mil, né? Material mais mão de obra, um total que daria 1.500.000, né? Você somando o terreno, o custo das kitnets, né? E o material. Instalação hidráulica e elétrica, não estou nem falando de gás, porque o gás pode ser encanado, né? Aqui tem gás encanado em Olaria, mas também pode ser gás de botijão de rua, né? Os acabamentos por fora também. Isso aí, aproximadamente uns 200 mil. Você gastando para fazer a ligação hidráulica para cada um, para cada kitnet ter o seu hidrômetro, né, separado, né? A luz também, para cada kitnet ter a sua luz separada. E caso que quisesse o gás, a instalação do gás, aí teria que pedir, mas vamos supor que não tenha a instalação do gás, seja botijão mesmo, né? Tem um acabamento por fora, tudo 200 mais 200 mil. Documentação e legalização junto à prefeitura. Lógico, a gente tem que fazer tudo legal, tudo dentro das 4 linhas, conforme falam aí, né? Tudo dentro das 4 linhas. Então, temos que legalizar tudo, tudo bonitinho, tudo alvará, tudo jeito. Em média, vai se gastar uns 100 mil. Valor investido, 400 mil do terreno, obra, 1.500.000. 200 mil das instalações, 100 mil da legalização, total geral do negócio todo, 2.200.000 para você fazer, comprar o terreno, fazer tudo legalzinho, tudo separadinho, tudo legal, né? Tudo dentro das 4 linhas, 2.200.000. Renda mensal estimada de 20 kitnets, alugando por R$1.000 cada um, seria de R$20.000 por mês. Mas atenção, tem ainda o IPTU, a manutenção, né, do local, manutenção, a vacância. Nem todos os kitnets vão ser alugados, vão estar alugados todos os meses, ok? Isso tudo, a inadimplência também, tem gente que não paga, tem essas coisas todas. Isso tudo reduz o rendimento, a gente calcula aí de 20 mil, vamos calcular uma média de R$15.000 mensais com esses kitnets, ok? Então o total ficou 2.200.000, com tudo legalizado, tudo bonitinho, tudo de primeira, né? Portas de primeira, banheiros de primeira, tudo feito de uma forma para durar. Com encanamentos de primeira, tudo de uma forma para que dure bastante, que seja uma obra duradoura, ok? Vai gastar aí uns 2.200.000, vai ter uma renda bruta de 20 mil com todos os kitnets alugados, R$20.000 por mês, né? Sem tirar o IPTU, sem tirar despesas de manutenção por fora, essas coisas todas, né? Vamos supor aí livre 15 mil, conforme eu falei aqui, né? Vamos supor, se a gente pegasse esse dinheiro, 2.200.000, e aplicasse em fundos imobiliários e em ações que pagam dividendos.
Ações boas pagadoras de dividendos. A gente podia também colocar em renda fixa também, né? Que a renda fixa hoje em dia ela está com uma taxa muito boa. A Selic está 14,75% ao ano, com previsão que chegue até o final de 2025 com 15%. Mas também tem a previsão de que o ano que vem ela vai começar a cair. Então, a Selic é uma coisa inconstante. Então, por isso que eu escolhi mais a gente fazer na renda variável, né, em fundos imobiliários e ações que pagam bem dividendo. Como a gente vai distribuir isso? 70% em fundos imobiliários e 30% em ações que pagam bons dividendos, que pagam os dividendos certos, não todos os meses, né, mas a maioria dos meses do ano. Então a gente vai dividir 70% do fundo imobiliário, que ficaria 1.540.000 e 660 mil em ações que pagam bons dividendos. Bom, então eu escolhi 4 fundos imobiliários e 2 ações. Já vou até te deixar aqui as ações. Eu escolhi esses 4 fundos imobiliários e essas 2 ações, que é Banco do Brasil e Petrobras. Por que eu escolhi Banco do Brasil e Petrobras? Porque são ótimas pagadoras de dividendos. Tanto a Petrobras como o Banco do Brasil pagam os dividendos regularmente. Não pagam dividendo todos os meses, mas pagam dividendos todos os anos e regularmente, principalmente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é como se fosse um fundo imobiliário. Ele paga quase que se fosse assim de 2 em 2 meses, paga dividendos. Então, são ações ótimas pagadoras de dividendos. Por que eu escolhi só 2? Poderia ter escolhido mais ações, ok? Mas foquei mais nessas 2 que são, no meu entender, as melhores pagadoras de dividendos, né? Tem a Taesa também, que é muito boa, tem outras ações também, mas eu escolhi essas 2. Okay? Poderia ter diversificado mais, poderia. O certo seria até diversificar mais, mas escolhi essas 2. Fundos imobiliários, escolhi 4. Poderia ter diversificado também mais, mas escolhi os melhores fundos imobiliários. Vocês vão ver aqui por que eu escolhi esses 4. Para investir, o que a gente tem que observar num fundo imobiliário? Que eu sempre repito aqui, a liquidez dele diária. Uma das coisas que a gente tem que observar é a liquidez. E a liquidez desse fundo aqui é de 11,3 milhões de reais por dia. Essa é a liquidez dele diária. Então, é tranquilo, você pode vender, pode comprar. À vontade, você tem uma liquidez rápida, certo? Isso é uma das coisas que a gente tem que observar no fundo imobiliário. Outra coisa é o P sobre VP. Esse aqui está um pouquinho caro, está 1% acima do preço. É o preço sobre o valor patrimonial. Então ele está 1% mais caro, mas até 5% eu tolero de comprar, porque esse é um ótimo fundo imobiliário, ok? Já estou com esse fundo aqui, eu acho que já tem uns 5 anos, e realmente você pode ver aqui, ó, na escala dele, que ele só valoriza, ó, aqui, ó, 5 anos, em 1 ano, em 10 anos ele não mostra, né? Mas até 5 anos você pode ver que a valorização dele é constante da cota, né? E tem um ótimo também dividend yield, né? Nos últimos 12 meses, né? Teve um dividend yield de 12%, isso livre, por enquanto, né? Livre de imposto de renda. É isso que a gente observa. Observa também se ele paga regularmente todos os meses, né? Ele paga aqui, ó, regularmente todos os meses. Se a gente vê a comparação dele, ó, nos últimos 2 anos, ele rendeu 40%, se aplicando R$1.000, você teria 1.400 de retorno em 2 anos. Ficou bem acima da inflação, cadê o IPCA aqui? Ó? Bem acima da inflação, bem acima do Ibovespa, bem acima da CDI, né? Quer dizer, só perdeu mesmo para o IVVB11, que são as 500 maiores empresas norte-americanas. Então teve uma valorização boa, é um ótimo fundo imobiliário. Então eu escolhi ele. Deixa eu ver qual outro que eu escolhi aqui. Escolhi esse aqui, ó, que também tem uma variação muito boa, uma liquidez muito boa diária, mesma coisa, 11 milhões de liquidez diária. Tá descontado, ó, tá com P sobre VP menor que 1, teve um dividend yield também livre de imposto de renda de 12%, uma variação da cota de 4%, não valorizou muito, né? Mas é um ótimo fundo imobiliário que paga também regularmente, ó. Quem apostou nele nos últimos 5 anos, ó, teve uma boa valorização. Não teve tanta valorização quanto o outro, mas valorizou também. É um fundo de papel igual o outro também. Naquele quadro aqui, ó, nos 2 anos, não teve uma boa valorização. Ó. Perdeu para a CDI, perdeu para o IFIX, mas a longo prazo. E quem está querendo investir em fundo imobiliário, geralmente está querendo usufruir do dividendo,
né? A variação da cota que aparece não é muito importante para quem está já na fase de aposentadoria, de colher os frutos para a aposentadoria, né? É o que a gente está aqui buscando nesse vídeo, né? A gente está buscando uma fonte de renda passiva por mês. Então, ele dá uma ótima renda passiva. É um fundo imobiliário que tem uma liquidez ótima. É um dos mais velhos da Bolsa, né? O MXRF11. Então, eu escolhi ele também. Escolhi qual outro? Vamos ver aqui. Escolhi também esse aqui, ó, XPLG11, que é um fundo de logística. Também está com valor descontado. Tem um dividend yield menor um pouco, 9,81, que também não é ruim, né? A CDI nunca vai ficar, ela não vai continuar alta do jeito que ela está por muito tempo. Daqui a pouco ela vai começar a cair, né? E a tendência é até dos fundos imobiliários começar a valorizar mais ainda. Teve uma valorização pequena de 6 ponto coisa, mas é aquilo que eu falei. A gente está focando mais aqui na renda passiva. E esse é um bom fundo imobiliário, que é um fundo de logística. Paga regularmente todos os meses e é bem diversificado. Você pode ver aqui, ó, que ele tem 7 imóveis em São Paulo, 3 no Rio, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 em Santa Catarina, quer dizer, bem diversificado. E é tudo balcão logístico, né? O patrimônio dele, a vacância, ocupação, ó, tá sempre quase todos, a vacância pequena, né? De 5,2, tá quase todos os galpões alugados, né? É um ótimo fundo também. Qual foi o outro também que eu peguei também? Foi um outro que era de logística também, que é o HGLG11. Esse fundo sempre ficava com com P sobre VP 1,3, 1,35, sempre ficava caro pra caramba. E agora ele está descontado, ele está menor que 1. É justamente por causa desse movimento da Selic, essa alta da Selic, e o pessoal está preferindo ir para a renda fixa, acaba os fundos imobiliários tendo um pouquinho de queda, né? Mas tem uma liquidez ótima também de 5 milhões diariamente. Você pode comprar ou vender com facilidade as cotas dele. E é um fundo que dá um pouquinho de dividendo um pouquinho mais baixo, 8,44. Nos últimos 5 anos, teve uma boa valorização, né, de 122, está custando 156. A gente pode ver aqui, ó, ficou acima da inflação, pouca coisa, não valorizou muito. Mas é aquilo que eu falo, fundo imobiliário, você está pensando na renda, no rendimento. E esse é um fundo imobiliário antigo, muito antigo, já está muito tempo na bolsa e paga regularmente todo mês, ó. O dividendo vai cair na sua conta direitinho. É um fundo também muito diversificado, tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 1 em Santa Catarina. Quer dizer, tem bastante galpão logístico espalhado aí pelo Brasil. A vacância dele é de um pouquinho mais alta do que o outro. É de 6,6 no último mês, né? Mês de maio. Mês de abril também o mesmo valor, aumentou um pouquinho de janeiro para cá a vacância. Então esses foram os fundos imobiliários que eu escolhi. Eu escolhi aqui o Banco do Brasil, embora o Banco do Brasil esteja em queda, né? Está em queda livre as ações dele, sempre foi um fundo, uma ação boa pagadora de dividendo. Ele paga quase que todo mês, né? A gente colocar aqui, ó, no Investidor 10, se a gente colocar aqui as ações, você vê que nessa parte aqui, ó, ela paga a Datacom dela fevereiro, março, maio, junho, paga todos os meses, quase todos os meses, né? E a data de pagamento dela, ela paga no início, né? Geralmente ela paga aqui no início, deixa eu ver aqui a tabela dela. Aqui em junho, por exemplo, a Datacom dela é a data que ela ali para, se você tiver com ela até ali, você ganha no próximo pagamento. Você paga os dividendos no próximo pagamento. Então a Datacom dela foi até dia 2 de junho e ela pagou também dia 12 de junho do mesmo mês, do mesmo ano. Geralmente ela faz isso, ó. Ela paga no mesmo mês. A Datacom dela é no mesmo mês que ela paga, entendeu? Ela encerra a contagem aqui e paga no mesmo mês. É sempre assim. Então, por isso que a Datacom dela aqui está bem perto do pagamento, porque ela paga aqui, ó. A Datacom dela é em fevereiro e ela paga em fevereiro. Datacom em março e ela paga em março, entendeu? Então ela paga todos os meses. Como é que eu fiz esse cálculo? Eu peguei aqui o valor que ela pagou por ano, ó, que ela pagou 12% de dividendo nos últimos 12 meses, né, o Banco do Brasil. E ela pagou 2,59 por cota, isso no ano todo, nos últimos 12 meses, em um ano. Então eu peguei esses 2,59 e dividi por 12, como se fosse pagamento mensal, e coloquei nessa tabela que a gente fez aqui, ó. Nessa tabela aqui, eu botei como se fosse 0,22
centavos como se fosse por mês, né? Que dá um rendimento aí por mês de 3.300 e pouco, mas seria isso por ano, né? Se você somasse todos os anos, daria 2,5, conforme a gente viu aqui, ó, seria 2,5 por ano. Mas aí a gente divide por 12, daria aquele valor, 0,22 centavos por cota, que daria o valor dos dividendos, 12%. Como ela despencou, ela teve despencou esse valor aí nesses últimos... último mês, né? Foi de maio para cá, o Banco do Brasil despencou pra caramba. Então, ele estava aqui em 28, ó, caiu aqui para 21. Eu tô vendo como é que caiu. Mas continua com um ótimo pagamento de dividendo, por isso que eu coloquei ele ali. E a outra é a Petrobras, também fez a mesma coisa. Ela paga 5,61 por cota, né, por ano. No último mês pagou 17%, né, e ela não paga, lógico, todos os meses. Também é o mesmo sistema do Banco do Brasil, né. Aqui a gente pode ver aqui, ó, vamos colocar aqui a da Petrobras, para a gente ver mais ou menos conforme ela está, os meses que ela está pagando. Ela paga abril, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, novembro e dezembro. A data com delas, a data de pagamento é quase todos os meses, menos outubro, né? Isso aí foi o último pagamento, né? Então, ela é uma ótima pagadora de dividendos. No último 2 anos, ela teve uma supervalorização, né? Valorizou nos últimos 5 anos. De quem aplicou R$1.000, ficou com 5.000 e pouco com ela. E é uma ótima pagadora de dividendo também. Então, eu escolhi essas duas. Aí vamos ver a tabela que eu fiz. Essa tabela ficou dividida assim, 70% para fundo imobiliário, né, que deu 385 mil para cada um e 330 para 2 ações. Poderia ter diversificado mais, como eu falei no início. Mas fiz só esses dois porque são dois pagadores, bons pagadores de dividendo, conforme eu já falei, né? Então já supriu bem a falta de mais. Eu acho que não tinha necessidade de diversificar mais. Aqui ficou 6, né? Ficou 6 ações diferentes, né? 4 fundo imobiliário e 2 ações. Então, acho que ficou bem diversificado. Isso aí deu uma renda de 23.160. Aí, sem obra, sem vacância nenhuma, você vai receber isso aí todo mês. Zero dor de cabeça com o inquilino e a liquidez, na hora que você quiser comprar e vender, você compra e vende com facilidade. Conforme eu falei, todos os fundos imobiliários que eu escolhi, mais as ações, todos eles têm uma liquidez imediata. Não tem burocracia, então fica uma coisa bem mais simples. Mas há muita gente que prefere fazer esses kitnets. E aí vai de cada um de vocês aí. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Deixa aqui a sua opinião. O que você acha melhor? Desse jeito, dividindo, né, fazendo uma diversificação de renda passiva, isso aqui é sem descontar imposto de renda nenhum. E é um valor alto? 2.200.000, né? Eu aconselho até, se você fosse receber isso aqui, você não gastasse tudo, né? Usasse daqui uns 15 mil e guardasse o resto, retornasse em aplicação aqui uns 8 mil por mês, né? Para uma caso de uma emergência, alguma coisa. É um valor alto. Agora, com valor pequeno, se for com 500 mil, né? Se você for investir 500 mil para fazer investimento, né? Será que você consegue? No interior, de repente, numa cidade do interior do estado do Rio, no interior do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? No interior de algum estado, mesmo aqui do Rio, você talvez até consiga um terreno mais barato, consiga construir também mais barato, entendeu? Aí vai de cada um, vai da possibilidade e vai de você estudar a possibilidade para ver se convém mais você fazer isso, os kitnets, ou aplicar o dinheiro. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Se ajudou, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e muito obrigado por assistir. Valeu!